Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Falando de Fotografia com Celso Vick. Nossa apresentação de hoje vai ser como era a fotografia antes da era digital. Eu sou o Celso Vick, sou fotógrafo profissional já há bastante tempo, também sou fotoclubista, participo de 2 fotoclubes, o ABC Clique e o Fotocine Clube Bandeirante. Também sou arte educador, ministro palestras de fotografia, cursos de fotografia, né? Entre outras coisas. Gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, tocasse o sininho também e deixe sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e comente sobre o nosso assunto que a gente vai ter hoje, tá bom? Então, como era a fotografia antes da era digital? Bom, turma, como vocês viram, tem muita coisa na fotografia, né? De equipamento, de modo de captação, como armazenar as imagens. Agora tem algumas coisas interessantes. Agora a gente vai falar de recursos dos equipamentos e recursos dos smartphones, do celular, do nosso celular. Olha só, essa câmera é uma câmera, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é um negócio, vocês vão adorar isso daqui. Essa câmera aqui, ela é uma Polaroid, olha. Então, antigamente se via as fotos na hora, isso aqui foi uma revolução. Com essa câmera, que você fotografava com ela, ela vinha aqui dentro um jogo de fotos, né, de uns cartõezinhos. Você clicava, a imagem era gravada nesses cartões, aí depois tirava esses cartões, puxava ele por aqui, olha, puxava, era uma foto que já vinha nesse cartão, e durante 2 minutos ficava balançando e aí vinha aparecendo a imagem. Ele tinha um químico que reagia e aí se fazia a imagem. Então o nosso sistema de foto na hora era esse aqui, né? Isso aqui foi muito usado em restaurantes, aqui na região do ABC, por exemplo. O pessoal passava nas mesas, fotografava as famílias que iam almoçar aos domingos e fazia a foto, a família levava a foto na hora. Então olha só que coisa incrível, né? Fazia a foto na hora, exatamente naquele momento. 2 minutinhos estava pronto. Bom, claro que com o filme também tinha foto na hora. Isso aqui é um monóculo. Era feito o positivo, comprava um filme cromo, né? Se fazia o positivo, aí a pessoa ia num lugar perto ali, fazia a revelação do filme e depois, antes da família ir embora, se vendia esses monóculos aqui. Então você olhava aqui dentro e aí lá dentro estava a sua foto. A gente tem um negativo, certo? O negativo e o positivo. Esse daqui era o positivo, o negativo e o positivo. Então se fazia esses monóculos. Claro, depois veio as câmeras digitais. Qual a evolução aqui? Você não tinha mais esse filme para fazer esse tipo de coisa. Eu já vinha no cartão de memória na hora. Esse cartão de memória tirava da câmera e já descarregava as imagens, descarregava no computador, você já tinha a imagem na hora, né? Para a imprensa, para fotojornalista que cobriam eventos esportivos, você já mandava foto para o jornal na hora, ali no campo mesmo, com a internet e tudo, ele já descarregava do cartão para o computador e já transmitia as imagens. Olha que revolução que a gente teve, né? Claro que depois veio o celular, que você já fazia foto e já mandava pelo próprio telefone, né? A câmera você tinha que descarregar o cartão para mandar, o celular não, tá? Então a câmera hoje já tem Wi-Fi, que você não precisa, por exemplo, de descarregar do cartão, ela mesma já transmite para o seu computador e dali você manda para qualquer lugar do mundo que você quiser. Agora, uma coisa interessante que a gente vai ver. Quais são os recursos das câmeras e dos smartphones? São os mesmos. Tudo que eu falei de velocidade, de abertura, tá? Diafragma, velocidade, né? Obturador.
tudo isso daí você também tem no seu telefone. Então, quando você sabe os conceitos da fotografia, quando você sabe como que é feito a fotografia na câmera, você vai ver que no seu telefone você também tem esses mesmos recursos. Eu vou mostrar para vocês aqui um recurso interessante que você tem na fotografia do seu celular. Quando você faz a foto com o seu aparelho, por exemplo, você vem aqui, né, escolhe uma foto, certo? Que você tirou dali. Aqui é uma foto do nosso set de gravação. Aqui no informações, olha, você tem informações aqui. Eu vou estar mostrando isso com mais calma, né? Você vem no informações, tem tudo que foi feito com essa foto, o tamanho dela, o tamanho do arquivo, quantidade de megabytes, se foi com flash ou não, né? O ISO que a gente viu que tem nas câmeras, tá vendo? Tem no seu celular também. A velocidade que foi feito, a data. Agora, uma coisa interessante, essa foto, vamos falar, por exemplo, de você colocar na internet. Os buscadores, que é o mais famoso deles, que é o Google, ele, por exemplo, ele não enxerga esses números aqui e vai falar para você onde foi feita essa foto. Você tem que falar para ele. Então, olha a evolução. Você vem aqui em cima, no editar, ó, coloca os dados dessa foto. Olha, foto, curso. Então é uma foto do curso em São Caetano do Sul. E vai aparecer essa meta tag azul aqui, tá bom? Vamos falar de evolução e diferença de equipamentos. A evolução e a diferença dos equipamentos. O que aconteceu? Bom, como nós vimos antes, que acabou o filme, entrou o cartão de memória no nosso digital. O que acontece? Os equipamentos, esse tipo de equipamento era um equipamento para profissional, era mais de uso profissional. E tinha amador avançado, né, que são gente que gosta de fotografia, que comprava esses equipamentos aqui. Então comprava porque gostava de mexer, a saber velocidade, saber abertura, ISO, filme. Bom, e aí veio um outro tipo de equipamento, que são as máquinas compactas, são essas câmeras compactas. Essas câmeras, eu falo de uso caseiro porque ela era muito simples de se usar. Eram câmeras muito simples de usar. Ela tinha o mesmo funcionamento da câmera de filme, mas era feita de plástico, material de plástico, várias câmeras coloridas e tal. Agora, o funcionamento dela era o mesmo. Ó. Acontece que ela veio com um valor mais barato no mercado. Então ela veio para ser usado pelas famílias. Então as mães, por exemplo, iam fotografar as crianças nas escolas, em festa junina, ia fotografar numa formatura da escola, das crianças, compravam esse tipo de câmera. Era muito fácil de usar, ela não tinha muito trabalho. O que ela fazia? Colocava o filme aqui, tá? Colocava o filme aqui dentro, como na outra câmera, puxava também, tinha alavanquinha, tá? E ela tinha uma coisa que essa daqui não tinha, por exemplo. Essa câmera precisava de um flash externo. Essa câmera, ela já veio com flash externo. Inclusive essa câmera aqui em cima, a gente tem um prisma, né? Esse negócio aqui, essa peça chama prisma. Você tinha que ter um flash de mão, um flash separado. Não sei se vocês lembram, tinha os fotógrafos que andavam com um flash, que era o Frata. Era um flash redondinho, você ligava o cabo dele aqui na câmera e depois, a partir do momento que você disparava aqui o nosso botão do disparo, ele fazia a luz do flash. Então se usava assim. Essa câmera, ela já não precisava de um flash, ela veio com um flash embutido nela. Esse tipo de câmera aqui tem uma coisa que chama erro de paralaxe. Olha. O que é o erro de paralaxe? Você tem o visor aqui e a lente aqui. Então o que você está vendo aqui atrás para gravar a imagem não é a mesma coisa que está entrando pela lente. Então essa diferençazinha chama erro de paralaxe. Mas é uma coisa interessante, que veio uma revolução também da câmera, né? Essas lentes fixas, era uma lente fixa, você não tinha
como na outra lá, definia distância, nada disso. Essa câmera aqui já era assim, você tinha sol, você tinha retrato e paisagem. Era sol, retrato e paisagem. Não tinha muita coisa para fazer não. Era uma lente fixa, uma lente de 35 milímetros fixa, e você tinha esse dial aqui que definia para você o que você ia fazer. Bom, mas era uma câmera excelente. Aqui na frente tem um botão de liga e desliga do flash, né? Olha só, presta atenção no seu celular. Ele também tem, você pode fazer foto com flash ou sem flash. Tá vendo como teve a evolução tecnológica, mas na verdade o conceito é o mesmo. Então a gente tem aqui com flash, sem flash, retrato, paisagem, né? Bom, uma outra câmera interessante dessa mesma fase ainda do filme foi esse tipo de câmera aqui compacta, que ela veio com alguns recursos a mais, né? Além dela fazer, você já fazia a foto assim, ó, também com filme, né? Colocava o filme aqui. A partir do momento que você fechava, ela desbobinava o filme, pegava o filme todo, tirava ele desse tubinho e passava para esse outro compartimento aqui, nesse outro carretel. À medida que você ia clicando, ia fazendo as fotos, ele ia bobinando, ele tirava o filme daqui e passava o filme pro carretel do filme de verdade. Terminando as fotos, você tirava o filme e levava para revelar. Era simples assim. Só que essa câmera, ela veio com alguns recursos. Quais recursos? Além do flash embutido, ela também tinha esse erro de paralaxe, mas ela veio com uma grade dentro do visor. Porque se vocês perguntarem, por exemplo, para as pessoas antes do ano 2000, eles iam na praia, cortava a cabeça, cortava o pescoço, cortava o pé, então você não tinha referência. Então lembra, essa câmera aqui, você tinha esse erro de paralaxe e você conseguia, cortava todo mundo. Essa já não, já veio com esse recurso. É uma câmera interessante. E aí ela veio com uma outra coisa que essa câmera já não tinha. As pessoas fotografavam e ficavam com flash, né? Lembra que eu falei que ela veio com flash embutido? Ficava com o olho vermelho. Então a menina dos olhos ali, ela ficava vermelha nas fotos, parecia um vampiro assim as pessoas. E essa câmera veio com uma outra coisa para corrigir isso, que é o olho vermelho que saía nas fotos. Então a gente tem, olha só, uma câmera, olha como foi a evolução dos equipamentos. A gente tem uma câmera que fazia belas fotos, câmera caseira. A gente tem uma outra câmera caseira com mais recursos, né? Não se esquece que essa daqui continuou ainda sem muita evolução, tá? E uma outra câmera que já com bastante recurso, redutor de olhos vermelhos, flash embutido, a grade para evitar o erro de paralaxe, para você não cortar a cabeça e não cortar o pé, tá? E essa câmera aqui também é da mesma fase dessa câmera que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, o conteúdo da nossa apresentação, de como era a fotografia antes da era digital, vai ser bem interessante. Nós vamos ver os recursos, como eram os recursos das câmeras antes do digital, como eram feitas as medições de temperatura, como se verificava a sensibilidade do ISO, se é mais sensível ou não, como era feito isso, os recursos dos equipamentos, o que tinha as câmeras fotográficas antes do digital. Nós vamos ver também a evolução e a diferença dos equipamentos. Vamos ver a evolução e a diferença dos equipamentos, o que mudou com a fotografia do filme para o digital, né? O que mudou, os recursos que as câmeras têm e os smartphones também. Então vai ser uma apresentação bem legal, vocês vão entender como era a fotografia antes e o que é hoje, as formas de armazenamento das imagens, como era feito antigamente com o filme, né? E por fim o olhar, que é a coisa que eu considero mais importante, que é a maneira de olhar, é a maneira que você
faz para ver as coisas quando você vai fotografar, quando você sai. Então, eu considero uma das coisas mais importantes na fotografia a maneira de olhar. Mas a gente vai ver recursos, vai ver tudo isso daqui durante a nossa apresentação, tá bom? Pessoal, uma coisa interessante para vocês conhecerem é sobre fotoclube. O que é um fotoclube, né? Então, por volta dos anos 20, começou a aparecer fotoclubes aqui no Brasil. A ideia já vinha da Europa, já vinha dos Estados Unidos, né? E acabou chegando no Brasil, com as câmeras fotográficas, até a facilidade de comprar câmera, começou a surgir os fotoclubes aqui. Então, o fotoclube, o que é um fotoclube? O fotoclube, ele é uma entidade civil, sem fins lucrativos, mas ele tem o quadro associativo, tem estatuto, tem as atas de reunião. Então o fotoclube, ele é como se fosse um clube qualquer, um clube que vocês conhecem, futebol, por exemplo, né? Esse clube, eles geralmente são ligados a uma entidade. No caso do Brasil, a gente tem a Confoto, que é a Confederação Brasileira de Fotografia, e essa Confederação Brasileira de Fotografia é ligada, é filiada a uma entidade internacional. Tem a FIAP, que é uma entidade internacional que cuida das outras entidades no mundo. Então, um fotoclube, ele funciona dessa forma. Ele pode ter uma sede física ou não, né? Ele pode ter um lugar para os associados se encontrarem, fazer as reuniões, ou não, pode ser virtualmente também hoje, né? E o que mais tem um fotoclube? Ele tem as atividades ligadas ao clube, por exemplo, os passeios fotográficos, as saídas fotográficas, bate-papo sobre fotografia, curadoria de fotos, discussão sobre equipamentos. Tem inúmeras coisas que geram no estatuto e que um fotoclube tem que fazer, né? Então, antes de começar a fotografia digital, era comum os fotógrafos, principalmente da década de 30, de 40, se reunir nos fotoclubes. Para vocês terem uma ideia, tinha um programa de rádio que funcionava dando dicas. Então eles marcavam os encontros ali, geralmente na rua São Bento, no centro de São Paulo, e depois foi para o famoso Centro Novo, né, que era a rua 7 de Abril e as outras ruas ali perto da 7 de Abril, né? A Conselheiro Crispiniano, por exemplo. Então, essa região, os fotógrafos se reuniam, iam lá buscar informações, iam saber o que estava acontecendo no mercado. E essa época marcou a presença de alguns fotoclubes. Um deles é o Fotocine Clube Bandeirante. O Bandeirante, ele começou na rua Vanhandava, ali no bairro da Aclimação, na rua José Getúlio, na Aclimação, e depois foi para a rua Vanhandava. Hoje ele se localiza na rua Augusta, no bairro da Consolação, em São Paulo. O Bandeirante, ele tem sede fixa, né? Ele tem a sede própria lá, então ele tem os cursos de fotografias, palestras, tudo que são realizados lá dentro do clube. Quais as atividades? As atividades são diversas. Por exemplo, o passeio fotográfico, ele é feito durante um dia inteiro. Então, as pessoas se reúnem de manhã, geralmente no último domingo do mês, e faz o passeio fotográfico. Vai para algum lugar no interior de São Paulo, do estado, vai para alguns pontos, para bairros da cidade, Avenida Paulista, Bexiga. Geralmente são bairros escolhidos pela maioria dos fotoclubistas. Esses passeios, eles têm um roteiro pré-definido. Então é feito um roteiro e aí as pessoas se juntam lá, se encontram e vão fazer a caminhada fotográfica. Algumas delas se contrata van, outras pode ser feito a pé mesmo. Então o passeio ele funciona assim, ele demora o dia inteiro. As saídas fotográficas são mais curtas. As saídas são geralmente saídas de 2 horas, 3 horas no máximo, né? Essas saídas, geralmente,
nós organizamos com um tema já pré-definido. Vamos fazer, por exemplo, uma saída de Natal. Então pega um lugar que vai ter a decoração de Natal, e lá a gente faz essa saída. Então é um tema específico. Já o passeio não, ele já são para as pessoas curtirem, se integrar, conversar, falar sobre equipamento. É uma coisa um pouco mais demorada, tá? Bom, e aí a grande coisa do fotoclube é que essas fotos que esses fotoclubistas fazem, elas passam por uma pré-avaliação. Então cada fotoclube faz uma mini curadoria das fotos dos seus associados. Então, por exemplo, cada fotoclube, no caso do Bandeirante, dá uma avaliada em algumas fotos realizadas pelos seus associados. Nessa época, nós estamos falando do filme ainda, né? O que acontecia? Tinha muita gente boa, e como você tinha só câmera com filme, você não tinha nenhum recurso digital, você tinha que ter uma das melhores fotos. Então o pessoal se esforçava muito para estudar fotografia, para estudar composição, estudar com enquadramentos, estudar luz, a luz muito importante, estudar cenários. Então vocês imaginam a quantidade de material legal que tem produzido por um fotoclubista. Esse material passava por essa curadoria, dessa curadoria se selecionava as melhores imagens. Essas melhores imagens, elas eram selecionadas ali do melhor do melhor e enviada para alguns concursos de fotografia, salões de fotografia e bienais de fotografia. Nesses lugares tinha um corpo de jurado que fazia a análise, a avaliação dessas fotos, e depois eles julgavam e essa foto era exposta ou não. Geralmente se fazia um catálogo também com essas fotos. Então nós estamos falando de uma época que a fotografia, ela tinha o cara que fazia a foto, ele tinha um conhecimento muito grande, um conhecimento artístico, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na década de 30 teve a grande revolução da fotografia, a Escola Paulista. Houve uma exposição na Prestes Maia, na Galeria Prestes Maia na época. Foi o prefeito, foram autoridades da época fazer uma visita nessa exposição. Então tinha muita coisa legal. Hoje, o fotoclubismo está em alta. Ele está em alta, o fotoclubismo, principalmente aqui no Brasil. Ele ganhou vários adeptos. Como você tem a facilidade da tecnologia digital, ficou muito mais fácil fazer foto, né? Só para clicar, ficou mais fácil o clique. Só que para construir essa fotografia, ficou muito mais difícil. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o Fotoclube Bandeirante, Fotocine Clube Bandeirante, ele tem uma exposição no MoMA, em Nova York, um dos maiores museus de arte do mundo, tem um trabalho lá. Ele tem mais de 200 fotos no acervo do MASP, então são fotoclubistas que têm um trabalho reconhecido, que faz parte do acervo do MASP. Galeria Almeida Dari tem algumas imagens lá, são obras de arte, são obras de artistas consagrados na fotografia. O Bandeirante tem alguns livros de fotoclubistas no Instituto Moreira Salles, lá na Paulista, né? Então, para vocês terem uma ideia do poder que tem a fotografia fotoclubismo, né? E alguns autores, eu não posso deixar de mencionar, como Tomás Farcas, German Lorca, o Eduardo Salvatore, Marcel Giró, Chico Albuquerque, o Roberto Yotsida. Então tem várias personalidades da fotografia, fotoclubismo, que ficou marcado, né? E tem muitos outros, Rubens Teixeira Scavone, que foi um dos grandes fotógrafos que saiu para o interior para começar a abrir fotoclubes no interior de São Paulo. A gente fala até que é a rota do café, né? Na época o café era muito forte, o poder da economia era café. Então o Rubens Teixeira Scavone, ele foi um dos escolhidos
pela direção da Confoto na época, para desbravar o interior com essa coisa de inaugurar e abrir fotoclubes no interior de São Paulo. Tá bom? Então, agora, qual o valor de uma fotografia? Qual o valor de uma fotografia? Todo mundo faz as fotos, né? Vê fotos maravilhosas, vê fotos lindas. Olha essa foto muito bonita. Mas como é feito a avaliação dessa fotografia? Como é feita a avaliação para você saber se ela tem um valor, qual o valor financeiro dessa imagem? Bom, de novo, olha só, essa câmera ela é minha câmera de inspiração de história. Gente, todo jurado ele tem alguns critérios para fazer o julgamento. Então, como eu falei para vocês, de fotoclube, imagina um time de futebol, dentro do campo você também tem os critérios, lá tem as regras, né? E o campo de futebol, vou até fazer uma comparação. Se chove, chove para os dois times, não é? Não chove de um lado do campo e do outro não. Se o campo tem um buraco para os dois times, né? As regras são as mesmas para os dois times. Então, como que um fotógrafo consegue fazer uma foto melhor do que o outro? Eu falei dos passeios, eles estão no mesmo lugar. Mas ali um consegue tirar, né, leite de pedra, ele consegue tirar uma imagem que os outros que estão ali, por exemplo, não conseguiram. O que acontece? Antes da vinda do digital, tinha que se estudar muito. Então esses critérios de luz que eu falei para vocês, que tem que ser analisado, hoje a gente tem, você simplesmente troca lá no Balance de Branco, no White Balance, você troca a sua temperatura de cor ali na hora. Mas antes não tinha isso, né? Então eles tinham que estudar, chegava no lugar para ver qual luz que eles iam fotografar, faziam os testes, depois voltava para fazer a foto, né? Então é um negócio muito interessante. Vocês veem como se estudava a fotografia. E aí o valor que essa imagem tinha era exatamente esse, a dificuldade de se fazer essas fotografias. A dificuldade de se fazer um bom retrato, né? Procurar um cenário com uma cena interessante. Então se usava muito sombra e luz, né? Os grandes retratistas da época usavam muito um contorno muito forte de um lado da pessoa, por exemplo, né? Os retratos lindos são da década de 30 até o final dos anos 50. Então vocês encontram retratos maravilhosos. E até plugins de correção de imagem de cor saiu dessas fotos de fotoclubista, para vocês terem ideia do valor, né? Tá bom? Então é isso. O fotoclube ele funciona dessa forma. Eu aconselho vocês a se associarem ao fotoclube, participar das atividades do fotoclube, que vocês vão ficar muito bom nas fotos. Vocês vão aprender muita coisa, tá bom? Até lá, um abraço. Então, pessoal, vamos lá. Como eu mostrei para vocês alguns detalhes de como era a fotografia antes do digital, agora nós vamos conversar um pouco
sobre a grande evolução, né? A grande revolução. Como tudo era feito com filme, você tinha restrições para fazer suas fotos, né? De não ver a foto na hora, de não poder se organizar para poder fazer os seus ensaios, fazer as fotos de festas, de aniversário, casamento. E aí com o digital nós tivemos essa grande revolução, né? De poder ver a foto na hora e tudo mais. Agora, uma coisa que não mudou com a presença do digital na nossa vida foi a maneira de olhar. Então o olhar ele é fundamental para a gente poder fazer as fotos. Por exemplo, você pode sair da sua cidade e ir para qualquer lugar do mundo, né? Para Nova York, para Paris, para Londres, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer cidade do mundo você pode viajar e você vai descobrir lugares. Então, por exemplo, se você está numa cidade como São Paulo e vai para qualquer outra cidade do mundo, uma metrópole, uma cidade grande, o que acontece nessa cidade que você foi visitar? Você vai encontrar coisas maravilhosas. Por quê? Porque são coisas que você não está acostumado a ver todo dia. Então você vai observar com mais cuidado, né? Mas na verdade, o olhar, ele é o fundamental para você fazer uma boa foto. Por exemplo, você pode começar treinando o olhar dentro da sua própria casa, dentro de casa. Então, dentro da sua sala, no seu quintal, sai na sua rua, dá uma olhada na rua, dá uma volta no seu bairro. Aí você vai descobrindo coisas que geralmente você não tinha visto antes, né? Porque a gente fica viciado em poder ficar passando nesses lugares toda hora. Então o olhar ele fica condicionado nesses caminhos que você faz todo dia. E aí o que é legal você fazer? A pé, sempre fazendo uma caminhada, você consegue descobrir lugares legais. Então aí nós vamos treinar o nosso olhar, né? Você sabe que o nosso olhar ele é um scanner, né? Ele fica escaneando o tempo todo, da esquerda para a direita. Então a gente vê fotografia em tudo. Só que a gente não processa essas informações da fotografia. E, por exemplo, o enquadramento, os enquadramentos, as cenas, os cenários, tudo isso a gente começa a observar quando a gente começa a disciplinar o olhar. Então, de repente no seu bairro, na sua rua, tem alguma coisa interessante, né, para você fotografar. Vocês já viram foto de Paris? O pessoal vai para Paris e tira aquelas fotos maravilhosas da Torre Eiffel, né? Tem ângulos maravilhosos, então eles circulam em volta daquele monumento para fazer essas fotos maravilhosas. Faz isso no seu cotidiano, procura fazer isso na sua vida normal. Eu uso sempre essa câmera aqui como referência. Então esse quadradinho onde é gravado a imagem, né? Esse quadradinho aqui que a gente tem no filme, que a gente tem nas câmeras digitais, que a gente tem no nosso celular, no smartphone, é a mesma coisa. Começa por aqui. Começa a fazer o seguinte, olha. Poxa, o Celso falou que esse quadradinho aqui eu vou enxergar muita coisa legal. Você vai enxergar o mundo aqui. Por exemplo, uma volta de ônibus, andando de ônibus, começa a olhar pela janela e coloca esse quadrado aqui mentalmente, né? Deixa ele mentalmente na sua cabeça e vai olhando os lugares. Você vai ver quantas cenas bonitas você vai encontrar nesse percurso do ônibus que você fez. No trem é a mesma coisa. Claro, não um trem lotado, né? Trem lotado você não vai conseguir ver nada ali, não vai nem se mexer. Andando na rua, andando pelas ruas, começa a perceber, começa a reparar as coisas, começa a colocar o quadradinho lá na sua cabeça e fala assim, putz, olha só, tem um aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Essa aqui é uma moldura de um slide, né, de um cromo. Ó, tem zoom, olha, faz foto na horizontal, na vertical. Você vê que interessante? Então isso daqui por exemplo, é uma maneira de você exercitar a sua maneira de olhar. É uma forma de exercitar o que você está vendo nas ruas, o que você está passando, tá? Então, a grande transformação da fotografia com filme para fotografia digital
foi simplesmente tecnológica, foi equipamentos. Não quer dizer que a maneira do olhar ela mudou. Na verdade, ela se aprimorou, né? Com a coisa de você ver a foto na hora, você vê o que você fez na hora, ficou muito mais fácil, né? O digital, ele trouxe algumas outras peculiaridades que eu acho interessante também. O caso do foco, né? O foco automático, aquele foco pontual, foco matricial. Então isso daí ajudou muito para você fotografar objetos que estão em movimento, né? Você pode definir o ponto que você quer focar e o ponto que você quer deixar desfocado. Então isso é interessante no digital. No smartphone também funciona da mesma forma, tá? Então é isso aí, gente. A maneira de olhar, ela não se transforma, ela só vai evoluindo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas essa maneira do olhar ela vai ficar. Muito obrigado pela paciência de vocês assistir aqui a minha apresentação e se inscreva no meu canal no YouTube, que é Falando de Fotografia com Celso Vick. Tem uma página também no Facebook Falando de Fotografia e lá eu tenho várias dicas de posicionamento de baixo para cima, posicionamento neutro, sabe, cortes, plano americano, close, meio corpo. Então tem várias dicas de fotografia para você aprender lá e exercitar no seu dia a dia. Grande abraço do Celso.
you.